Bom dia a todos. Os slides a seguir vão abordar o metabolismo microbiano, focando principalmente na biossíntese de polissacarídeos. Os membros do grupo são Daniele Alves, Gabriele, Ian, Isabela, Letícia, Luana e Maria Clara. No próximo slide está a apresentação dos temas em forma de tópicos, que vão ser abordados nos próximos slides por cada membro do grupo, dando ênfase principalmente na biossíntese. Vou agora dar uma breve introdução sobre o que são os carboidratos. Os carboidratos, conhecidos também pelos nomes de açúcares, sacarídeos, glicídios ou hidratos de carbono, são compostos orgânicos essenciais para a vida. Recebem essa classificação porque fazem parte das substâncias formadas por átomos de carbono em sua estrutura. De maneira geral, sua composição envolve 3 elementos básicos: carbono, hidrogênio e oxigênio, organizados de diferentes formas, o que dá origem à grande variedade de tipos de carboidratos existentes. Em alguns casos, além desses 3 elementos principais, as moléculas de carboidratos podem conter também nitrogênio, enxofre e fósforo. Esses elementos adicionais conferem funções específicas e ampliam a diversidade de papéis biológicos desempenhados por esse grupo de compostos. Por exemplo, quando o fósforo está presente, ele pode se relacionar à estrutura de moléculas importantes, como os nucleotídeos, que participam da formação do DNA e do RNA. Os carboidratos estão amplamente distribuídos na natureza e podem ser encontrados em praticamente todos os seres vivos. Para os humanos, eles representam uma das principais fontes de alimento, sendo facilmente reconhecidas em produtos consumidos no dia a dia, como o pão, as massas, o leite, as frutas e até mesmo nos vegetais. Esse amplo consumo está diretamente relacionado ao papel fundamental dos carboidratos em fornecer energia rápida ao organismo, além de participarem de processos estruturais e de comunicação celular. Assim, entender a composição química e a presença dos carboidratos na alimentação nos ajuda a perceber o quanto eles são indispensáveis tanto para manter o funcionamento do corpo humano, quanto para sustentar diferentes formas de vida no planeta. Os carboidratos são nutrientes fundamentais para o bom funcionamento do organismo, pois a sua principal função é fornecer energia. Podemos compará-los a um combustível que garante que o corpo esteja sempre ativo. Quando ingeridos, eles são rapidamente convertidos em glicose, um tipo de açúcar simples que circula no sangue e serve como fonte imediata de energia. Essa glicose é essencial não apenas para o funcionamento dos músculos, mas também para o funcionamento do cérebro, que depende quase exclusivamente dela para realizar essas funções, como o raciocínio, a memória e a concentração. Além da função energética, os carboidratos também possuem um papel estrutural muito importante. No reino vegetal, eles participam da formação da parede celular e da sustentação, proteção e rigidez das plantas. Isso é fundamental para que eles se mantenham firmes e resistentes às condições do ambiente. Já no reino animal, em especial nos artrópodes, há um carboidrato chamado quitina, que compõe o exoesqueleto. Esse exoesqueleto funciona como uma espécie de armadura que protege o corpo desses animais e contribui para a sua movimentação. Portanto, os carboidratos não se limitam apenas a fornecer energia. Eles também têm funções estruturais e protetoras, mostrando-se indispensáveis para a manutenção da vida, tanto em organismos vegetais quanto em animais. Os monossacarídeos são os carboidratos mais simples e não podem ser quebrados em moléculas menores desse grupo. Exemplos comuns são a glicose, a frutose e a galactose. Eles podem ser classificados de acordo com o grupo funcional presente em sua estrutura. Quando possuem um grupo aldeído, ligação simples CHO, na extremidade da cadeia, são chamados de aldoses, como é o caso da glicose. Já quando apresentam um grupo cetona, C ligação dupla O, no meio da cadeia, recebe o nome de cetoses, como a frutose. Outra forma de classificação leva em conta o número de átomos de carbono na molécula. Aqueles com 3 carbonos são chamados de trioses, com 4 são tetroses, com 5 são pentoses, como a ribose presente no DNA e RNA. Com 6 são hexoses, como a glicose, frutose e galactose. E com 7 são conhecidos como heptoses. Dessa forma, os monossacarídeos podem ser compreendidos como açúcares básicos, cuja diversidade estrutural se dá pela combinação entre o tipo de grupo funcional e o número de carbonos presentes na molécula. Os oligosacarídeos são carboidratos formados pela união de poucos monossacarídeos, entre 2 e 10, que são as unidades básicas dos açúcares. Eles se ligam por meio de conexões chamadas ligações oglicosídicas, formando moléculas maiores, mas ainda relativamente pequenas. Eles são solúveis em água e têm funções importantes no nosso corpo e nos alimentos. A imagem nos mostra 2 exemplos de oligosacarídeos. Primeiro sendo a maltose, que é um disacarídeo, ou seja, formado por apenas 2 moléculas de glicose. Já a rafinose é um trissacarídeo, porque é formado pela união de 3 monossacarídeos diferentes, a glicose, a frutose e a galactose. Isso mostra que os oligosacarídeos podem ser compostos por diferentes tipos de açúcares. Esses exemplos nos ajudam a entender que os oligosacarídeos podem variar bastante em sua composição, e que mesmo moléculas pequenas como a maltose e a rafinose já desempenham papéis importantes em processos biológicos e na alimentação. Os polissacarídeos são carboidratos formados pela união de várias unidades de monossacarídeos. Por isso, podem ser entendidos como grandes polímeros de açúcares simples. Eles desempenham papéis fundamentais no organismo e podem ter função de reserva de energia ou função estrutural. Como exemplo de reserva energética nos vegetais, temos o amido, enquanto nos animais essa função é desempenhada pelo glicogênio, que fica armazenado principalmente no fígado e nos músculos. Já a celulose é um exemplo de polissacarídeo estrutural, responsável por dar rigidez e sustentação à parede celular das plantas. Assim, os polissacarídeos são moléculas essenciais porque garantem tanto o armazenamento de energia quanto a estrutura de células e organismos.
A biossíntese, em poucas palavras, é a dimensão construtiva do metabolismo. Pensem nisso como um processo de construção. A biossíntese, ou anabolismo, usa unidades simples, como aminoácidos e açúcares, para montar as moléculas complexas essenciais para a vida. Isso a coloca em direto contraste com o catabolismo, que é a degradação da molécula para gerar energia. Juntos, esses dois processos mantêm um equilíbrio dinâmico na célula, garantindo que ela tenha tanto energia quanto os materiais de construção para sobreviver e crescer. Em essência, a biossíntese é o que permite que a vida se construa e se mantenha. A biossíntese de polissacarídeos de reserva é um processo anabólico, que permite aos organismos armazenar energia em longas cadeias de glicose. Essa formação envolve moléculas como o glicogênio em bactérias e o amido em plantas, servindo como depósitos energéticos. O processo não produz energia, mas sim a consome, utilizando ATP e UTP para ativar os precursores. Partindo da glicose 6-fosfato, essa via complexa prossegue por fases de isomerização, ativação, polimerização e ramificação, culminando na criação dessas estruturas de armazenamento. Essas moléculas complexas são essenciais para a célula, pois são mobilizadas quando há necessidade de energia. A biossíntese de polissacarídeos estruturais é um processo do metabolismo em que o organismo produz moléculas complexas que servem como parte da sua estrutura. Diferente dos polissacarídeos de reserva, que têm como função principal armazenar energia, os polissacarídeos estruturais atuam garantindo rigidez, suporte e proteção às células e organismo. Por isso, essa via metabólica é considerada anabólica, ou seja, requer gasto de energia e a ação de enzimas específicas para construir moléculas maiores e mais complexas. Dentro desse processo, podemos destacar alguns exemplos importantes. Quitina é formada a partir de uma molécula chamada N-acetilglicosamina. Está presente no exoesqueleto dos artrópodes e na parede celular de fungos. Sua principal função é fornecer resistência mecânica, funcionando como uma armadura de proteção. Celulose, composta por longas cadeias de glicose unidas por ligações beta 1,4. É o principal componente da parede celular das plantas. Ela é responsável por garantir rigidez e resistência que permite que as plantas fiquem eretas e resistam a diferentes condições ambientais. Glicosaminoglicanos são polissacarídeos que geralmente estão associados a proteínas, formando estruturas chamadas protoglicanos. Eles aparecem em diferentes organismos, incluindo invertebrados marinhos e vertebrados. Além de desempenharem funções estruturais, alguns GAGs têm importância médica e farmacológica, como a heparina, que atua como antiagulante no tratamento de problemas circulatórios. Em resumo, a biossíntese de polissacarídeos estruturais é essencial para a manutenção da vida, pois garante a sustentação, a proteção e a organização de diferentes seres vivos, desde plantas até animais e fungos. A biossíntese de polissacarídeos é um processo fundamental para a formação de moléculas complexas que desempenham papéis estruturais e de armazenamento em organismos vivos, como glicogênio, celulose e quitina. O processo começa com a glicose, que é a principal fonte de carbono. A glicose é fosforilada pela enzima exoxinase, formando a glicose 6-fosfato. Essa molécula é um ponto central do metabolismo, podendo seguir diferentes caminhos. Para a síntese de polissacarídeos, a glicose 6-fosfato é convertida em glicose 1-fosfato pela enzima fosfoglucomutase. Em seguida, o G1P é ativado pela adição de uridina trifosfato, formando UDP-glicose, uma forma ativada de glicose que serve como substrato para a polimerização. A partir da UDP-glicose, diferentes polissacarídeos podem ser sintetizados, como o glicogênio em animais e a celulose em plantas. Outra via importante envolve a conversão da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato, que pode ser transformada em glucosamina 6-fosfato pela enzima glutamina frutose 6-fosfato aminotransferase. Após modificações e ativação, forma-se a UDP-N-acetilglucosamina, que é o precursor da quitina, um polissacarídeo estrutural encontrado em fungos e exoesqueletos de artrópodes. Em resumo, a biossíntese de polissacarídeos envolve a ativação de açúcares simples em nucleotídeos açucarados, que são então polimerizados por enzimas específicas para formar cadeias longas de polissacarídeos, com funções variadas, desde armazenamento de energia até suporte estrutural. Agora vamos fazer um resumo de tudo que vimos nesse slide. A biossíntese de polissacarídeos é o processo anabólico pelo qual carboidratos simples, como os monossacarídeos, glicose, frutose e galactose, são transformados em moléculas mais complexas. Os carboidratos são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio, presentes em vegetais, animais, fungos e bactérias, e desempenham funções energéticas de reserva, estruturais e de reconhecimento celular. Os oligosacarídeos, como sacarose, lactose e maltose, atuam no transporte e fornecimento de energia. Já os polissacarídeos podem ter função de reserva, como o glicogênio nos animais e o amido nas plantas, ou estrutural, como a celulose nas plantas, a quitina em fungos e artrópodes e os glicosaminoglicanos nos animais. A biossíntese dessas moléculas complexas utiliza energia química proveniente de nucleotídeos trisfosfatos. Exemplos: ATP, GTP e UTP, e envolve diversas vias metabólicas, incluindo glicose, glicogênese, via de pentose-fosfato, glicogênese e glicogenólise. Portanto, compreender a biossíntese de polissacarídeos é fundamental para desvendar os mecanismos que garantem estabilidade e funcionalidade aos sistemas biológicos. Muito obrigada por assistir até aqui.